vou te buscar, viu? Pode ficar atento aí. Eu estarei lá. Quando você estiver sonhando, eu estarei lá. Herege. Aí de quê? Bom, aqui a gente está com o nosso convidado, Matheus. A paz do Senhor. Pai Senhor. Bom, a gente vai fazer tipo um jogo de... bate-bola, jogo rápido. Faça a pergunta e você responde. Ok. Bom, Deixade. Preciso de mais varoas. Prefiro não comentar. Depim. É de Deus. Glória. Glória. Ah, e falar nisso, feliz dia das crianças, viu? Feliz dia das crianças. Defade. É, de Deus também. Eu pensei que você quis uma resposta diferente, mulher de oração, uma coisa assim, mas tá bom. Obreiros. Homens valentes de Deus. Denoque. É novos convertidos. É, os bebezinhos na fé são de Deus. Ó, glória. Olha, agora vamos encerrar por hoje, viu? Essa participação especial, tá bom? Agradeço ao convidado, fiquem com Deus e a paz do Senhor. Deus abençoe. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Santarém Podcast. Espero que tenham gostado da nossa introdução especial com o nosso Josias. Eu esqueci de apresentar o boneco no início, tá bom? Mas vamos seguir em frente, né, com o nosso Santarém Podcast e roda a vinheta. Amém? A gente vai dar início aqui à nossa leitura, tá? São vários textos diferentes, tá bom? O primeiro é de Sinfonias, capítulo 1, versículos do 7 ao 8. E depois, na sequência, do 2 ao 3. Aqui vai ler o Mateus, esse, e depois eu vou ler o de Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 10. Certo? Sinfonias 7 e 8. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes, os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. A Sinfonia 2, versículo 2 e 3. Isso. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor vós, todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Bom, o meu é de Jeremias, como havia dito, e vamos seguir do 4 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saíste da madre, te santifiquei a nação e te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que te mandar, dirás. Não tema diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou em sua boca e disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vem, põe-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Amém. Certo? Aí agora vai continuar a leitura. Aí o Mateus vai ler o Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. E eu vou ler Lamentações 3, 21 em diante. Começar? Pode. Abacuque 3, 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione
o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Bom, agora Lamentações 3, do 21 em diante. Entretanto, diz-me e recordo, e portanto tenho esperança. A misericórdia do Senhor são a causa dos sermos consumidos, pois a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para algo que eu busque. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Amém? Bom, gente, além daqueles textos, né, eu esqueci também de uma coisa, né, já chegou aqui o nosso convidado, né, desse nosso podcast, o irmão Felipe Santos, certo? Rapaz Senhor, por sinal. Rapaz Senhor. Muito obrigado pelo convite. É. O irmão Mateus, que eu já apresentei antecipadamente, vai ficar hoje na minha assistência, tá? Além dos textos que a gente leu, ainda fica para a meditação de vocês e para a leitura também, que a gente vai discutir, o de Ezequiel, capítulo 28, do 12 ao 19, tá? E depois dá um pulinho lá para o 37, do mesmo Ezequiel, tá? Do 1 ao 14, certo? E também são assuntos que a gente vai tratar aqui hoje na nossa conversa, tá? Já o de Daniel, nós vamos tratar do texto como um todo, tá? Todos os capítulos, né? Do capítulo 1 ao capítulo 12, tá? Então ele vai ser um texto mais aprofundado. Os outros profetas, a gente vai só dar uns toquezinhos em alguns pontos, tá? E vamos dar início com nossos Sanfonias e Abacuque, começando por eles, né? Bom, os Sanfonias e Abacuque, praticamente a gente já teve até um estudo há um tempo atrás deles, nos profetas menores, maiores. A igreja sempre dá, né? Esses estudos é bem legal. E nesse estudo veio os dois juntos na época. Eu lembro que vieram os dois juntos. Eu falei, rapaz, vamos manter os dois juntos, que o contexto é o mesmo, né? No mesmo ambiente, né? E eles falam de duas coisas que eu acho bem interessantes. Eles falam do julgamento, algo que a gente já tinha falado do Joel, né? Que foi no podcast anterior. A gente falou um pouquinho sobre isso, que ele já tocou um pouco nessa questão de julgamento. E também da fidelidade dos justos, né? Que também é tocado no assunto aqui, né? Só que tem uma coisa interessante sobre os dois. Eles são contemporâneos de uma pessoa que a gente também vai ser o foco central dessa primeira parte, que é o Jeremias, tá? O Jeremias, ele é tipo assim, o Sol e o resto dos planetas em volta, sabe? Porque o Jeremias, na verdade, apesar de ele aparentemente ser mais jovem, ele provavelmente, desses que a gente vai estudar hoje, é um dos principais profetas daquele momento ali, tá? Ele influenciou Sanfonias e Abacuque, que a gente está citando, influenciou o Ezequiel e influenciou o Daniel. Então, esses quatro especificamente foram influenciados diretamente pelo Jeremias, né? Mas a gente vai trabalhar primeiro os influenciados e depois o influenciador. Né? E falando dos Sanfonias e Abacuque, né, em relação ao julgamento, esse julgamento aqui que eles falam exatamente é o quê? O julgamento mais para agora, para imediato ali no momento deles, ou era o julgamento futuro que eles estavam tratando no texto? Bom, vamos lá. O Sanfonias, ele tem uma profecia de caráter tanto de chamada ao arrependimento quanto de castigo, né? Ele expressa esse juízo de Deus que vive. O irmão da vara. Então ele é como se fosse aquele pai, né? Que vem para corrigir. E ele não só fala de uma correção que vai acontecer. Já imaginou, vamos trazer para um exemplo bem simples, eu gosto de usar esses exemplos mais práticos. Imagine que seu filho, ele comete algum erro, né? Ele aprontou na escola e você diz assim, ó, se você repetir esse erro, eu vou castigar você, eu vou precisar chegar com uma correção, né? E aí você diz o castigo que vai fazer, que vai acontecer, e por tanto repetir esse erro, você acaba castigando.
Mas só que, imagine que você permite que o amiguinho dele perturbe a vida dele, né? E você diz, na verdade o meu castigo vai ser diferente. Vai ser o seu amiguinho que vai lhe perturbar. Aí depois de um bom tempo que ele perturbar a sua vida, aí eu vou castigar seu amiguinho. Eu livro você do castigo. Então, é numa linguagem bem simples. Acho que vocês já passaram por isso na escola. Eu já passei por isso. Tinha uma pessoa que me perturbava e os professores Davam bola. nunca davam bola. Então sempre eu era perturbado até o momento que eu me revoltei. Mas é um exemplo bem assim, disruptivo, né? Só pra gente quebrar o gelo um pouco. Mas é mais ou menos nesse sentido, né? O Sofonias, ele vive naquele contexto, principalmente ali na figura do rei Josias, né? Que era um rei bastante importante, conhecido como restaurador, reformador para a nação. E ele é bastante conhecido porque na época em que ele viveu, a lei do Senhor, ela foi perdida dentro do templo, né? Então esse episódio é muito famoso, porque o Josias ele assume o reinado num contexto de idolatria, num contexto de bastante desvio do povo de Deus. E ele propõe uma reforma do templo, né? E quando ele acha o livro da lei, ele pede que seja lido um livro, né? E ele propõe essa reforma, essa mudança. Então foi uma época muito importante, né? Então, se aproveitando desse momento, né? O povo ele recebe uma mensagem que o Sofonias também faz parte dessa mensagem para preparar o povo de Deus para esse reavivamento, né? Justamente para preparar o coração do povo e para trazer o coração do povo para esse ponto, que vamos dizer assim, trazer de volta aos eixos, né? Porque antes de responder a pergunta, eu estou preparando o terreno, né? Tem perguntas que a gente pode responder rápido, né? Tem outras que a gente vai preparando o terreno. Então, porque também tem bastante coisa em relação a isso. Isso, né? então é bom falar os detalhes. Você precisa entender o seguinte: o povo de Deus, né? Aqui o reino já está separado, né? Reino do Norte e Reino do Sul. O povo de Deus do Antigo, tanto do Novo, mas especialmente do Antigo, porque a gente consegue situar ali como uma nação, né? Uma monarquia. E mesmo antes de ser uma monarquia, né? Quando eles eram as tribos, mas vivendo ali aquela regime tribal, você percebe que eles estão vivendo um processo, né? Eles buscam a Deus, às vezes quando tem uma figura importante, né? Uma pessoa que busca a Deus, seja um juiz, isso até dando uma conexão, né? Um salto para trás, né? Voltando lá para o Antigo, lá no início, né? No tempo dos juízes, né? Quando Moisés passou, José passou e vem os juízes, então o povo sempre estava ali com o juiz, estava perto daquela pessoa que servia a Deus. E posteriormente é assim, o povo vai se aproximando dessa pessoa, dessa figura, e aí, quando essa figura morre, normalmente o povo desaba no seu compromisso, né? Ele fraqueja. Então esse caminho, esse círculo, se torna um círculo vicioso, né? E aí o povo obedece a Deus, aí erra, clama, e esse ciclo continua. Não é só no livro de Juízes, né? As pessoas pensam que esse ciclo ele fica só no Juízes, mas não, ele atravessa o livro de Juízes e ele entra até o tempo da monarquia também, né? Então, essa questão do juízo, ele vem como um alerta de Deus, que a paciência de Deus está chegando ao fim. E a gente vai ressaltar isso ao longo das Até foi bom você tocar no assunto e resgatar também o texto, porque Sim. exatamente aí. Porque no resgate eles percebem que eles estão bem né, distantes, né? Essa questão do resgate, Deus sempre vai trazendo o povo de volta, né? Deus sempre vai cobrando a eles que eles têm que voltar aos caminhos, voltar à lei. Então, quando o Sofonias chega, e os demais profetas, né, que a gente vai ver, Abacuque e os outros, eles estão trazendo uma mensagem de juízo para agora e para o futuro. Então, todo esse contexto, né? Para agora, a mensagem é para o povo agora, né? Para um futuro próximo, o presente, né? E para o futuro, essa mensagem é para aquelas nações que Deus... Porque vocês sabem, né? Quando Israel está obedecendo a Deus, Israel está numa postura que agrada a Deus, Deus livra Israel dos inimigos, né? Israel fica bem protegido ali. Mas a partir do momento que Israel desobedece a Deus,
se afasta de Deus, Deus usa os próprios inimigos de Israel como uma vara de correção, né? Uma disciplina. Então, esse juízo de Deus ele é tanto para o povo de Deus naquele momento, se eles continuassem desobedecendo, e a gente vai ver, né, que o cativeiro veio e tudo mais, a Babilônia, mas esse juízo de Deus é tanto para um presente ali razoavelmente bem próximo, num futuro próximo, né, aquele presente ali, e também é para algo mais distante, relacionado às nações que vão servir de disciplina, né? Porque Deus ele permite que essas nações disciplinem Israel, firam Israel, mas depois o próprio Deus vai chegar com o juízo, né? Não é em vão que Deus permite. Deus permite também para revelar que está no coração dessas nações. E aí depois vem um spoiler, né? Que aí já respondendo uma parte bem legal, que a gente vai falar muito disso em Daniel daqui a pouco, no livro de Daniel, é que essas profecias elas são de dupla referência. Elas falam do tempo de agora e de coisas apocalípticas, mas aí é para Daniel. E em relação a Abacuque, que é o mesmo contexto ali, né, do sanfonismo, porque ele deu só continuidade ao trabalho, ele também tem essa mesma visão. Mas você tem algum mais ponto assim de Abacuque que você queira acrescentar? O Abacuque? O Abacuque ele nos traz uma mensagem de conversa com Deus. Ele foi um profeta que ele questionou. Então a importância dele é a importância do entendimento do porquê Deus traz o cativeiro. Se você quer ler um profeta menor, é como a gente vê no sanfonismo dizendo assim, ó, vou lhe trazer justiça, mas por quê? Isso. Né? É como se fosse um completando o outro, no caso. Isso, bem falado. O Sofonias ele trata da questão, mas o Abacuque ele já se coloca mais como alguém que está ali, clamando a Deus, querendo saber o porquê. Está me dizendo que vai vir o juiz, mas eu quero saber o porquê. O que eu tenho que fazer para não ser... E é muito interessante, porque o Abacuque ele confronta Deus mesmo. A gente pensa que esse povo, ele ora, meu paizinho querido, essas coisas assim, bem doces, né? Mas não era assim. Os caras pegavam tudo isso, eles pegavam Deus assim, colocavam no canto da parede, né? E diziam, meu, o Senhor é santo. A gente viu um pouco disso quando a gente estudou há um tempo atrás o Jonas. Isso. O Jonas tinha muito esse perfil, ele era muito agressivo na hora da oração dele, né? Aí a gente percebe isso um pouco também no Abacuque também. O pessoal bastante agressivo com Deus. Assim, eu recomendo que você seja sincero com Deus, agora cuidado com essa... Mas só para a gente descontrair, mas é importante a honestidade deles, né? E você vê que em nenhum momento Deus censura eles, né? De modo algum. Porque o tipo de essa agressividade, na verdade, é uma espécie de transparência ou honestidade com Deus, né? Que é próprio do ser humano quando a gente se depara. Porque é o seguinte, aqui a gente já entra mais numa questão filosófica, né? Quando nós nos deparamos com os grandes problemas da vida, a gente busca uma resposta. Mas uma coisa é você buscar a resposta na filosofia, em uma crença em que você não tem o contato com aquele ser divino, mas outra coisa é você ter o contato com aquele ser, né? E é isso que ele está supondo, o Senhor é o único Deus. É o que o Abacuque está dizendo, o Senhor é o único Deus. A gente sabe que não existe outro Deus. A nossa história desse povo foi moldada pelo Senhor. O Senhor fez esse povo. O Senhor criou essa história. Então, a gente sabe que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, que é um Deus que não tolera o mal. Então, por que danado? Na tela popular, né? Nordestinês. Nordestinês hebraico. Por que danado o Senhor vai trazer a Babilônia para nos ferir? São ímpios, são pessoas más, são pessoas que humilham as nações que eles conquistam, fazem atrocidades, são orgulhosos, não adoram, não têm temor do Deus único, né? Tem deuses falsos. Então, por que o Senhor permite isso? E aí vai essa conversa. Se for preciso, a gente aprofundar mais, né? Mas ele vai nessa conversa e Deus vai respondendo, né? É tanto que Deus, Abacuque começa questionando, e devido ao caráter da resposta de Deus, ele termina adorando a Deus e reconhecendo a soberania de Deus sobre as nações. Então, Sofonias ele descreve o cativeiro, a possibilidade desse cativeiro, o juízo de Deus sobre o povo dele, sobre as nações próximas a Israel, o juízo hoje e no futuro distante, o Apocalipse, né? E o Abacuque ele já é mais uma explicação.
ele é mais uma teodiceia, é uma palavra que a gente usa, né, na teologia para descrever uma defesa de Deus a respeito do mal. Como é que a gente defende, como é que Deus se defende, digamos assim, né? Como é que a crença num Deus santo e justo, ele se defende perante o sofrimento, perante um Deus que permite o mal. Então, se você quer entender um pouco mais sobre essa questão, o livro de Abacuque, inclusive, há boas obras a respeito, né, dessa questão da defesa de Deus, porque, trazendo para nós, por que é que Deus permite o mal conosco? Né? Então, esse tema de Abacuque, ele passa através dos tempos, trazendo essa aplicação mais prática para nós, né, hoje. Por que Deus permite o mal na minha vida? Né? Por que eu sofro? Por que acontecem coisas ruins com crentes? Né? Porque às vezes aquela pessoa, aquele ímpio, aquela pessoa má, se dá bem, e você olha para você assim, está fazendo tudo certinho, e às vezes eu só faço me ferrar na vida, né? Isso me fez lembrar também daquele do filho pródigo, né? O outro irmão, no caso, né? Que Isso. foi reclamar do irmão que incircunciso saiu. Incircunciso, né? Volta aqui, come do meu filé. Ele faz o que quer, tem presente, tem recepção boa, e eu estou aqui mesmo. Só me defender nessa hora. Então é por aí. Bom, o Matheus, eu vi que você tinha umas perguntas aí pra gente. Diz aí qual é a primeira, relacionada aí a Sinfonias e Abacuque. Como definir a fidelidade do justo? Como definir a fidelidade do justo? Esse tema, ele é, no caso, Sofonias. Sinfonias e Abacuque, os dois tocam. E Abacuque, né? No caso, a fidelidade do justo, ela é tratada como uma questão de posicionamento, né? Referente ao posicionamento. Não há na Bíblia nenhuma promessa de que nós vamos passar só por momentos bons. Né? A gente não tem essa certeza, mesmo sendo povo de Deus, né? E desde a velha aliança até, nós temos sim promessas de que se obedecermos a Deus, servimos a Deus, Deus pode nos livrar, Deus pode prover na nossa vida, né? Pode nos curar. Mas não existe uma certeza de que nós sempre vamos ter momentos bons, né? Então a fidelidade do justo, essa permanência, essa fé, né? Que é muito bem retratada como o justo viverá pela fé. É até tema, né, da reforma protestante, dos solas, né? Sola gratia, sola fide, né? E a gente sempre diz isso, o justo viverá pela fé, ou pela sua fidelidade, também pode ser assim, traduzido. Né? Então, é um posicionamento. Na questão do Sofonias, nós entendemos aqui na questão de restauração, né? Mais um posicionamento da restauração, de você viver essa restauração. E do ponto de vista do Abacuque, é uma questão de você ver o mal e você passar por aquele momento, você ter a capacidade de permanecer firme, mesmo diante da adversidade, mesmo diante daquele caminho de juízo que iria vir. Né? Então, no caso da fidelidade ali, nesses dois profetas, em um, você vê a fidelidade relacionada à restauração, né? A essa busca sempre por você estar no padrão de Deus, buscando uma restauração, buscando um reavivamento para a sua vida. Muito, muito, muito bem expressa na figura do Josias, né? E no Abacuque seria você passar pelo mal, né? Você viver o mal. Naquele tempo ele ia ver o julgamento, né? A nação ia ver o julgamento, mas eles deveriam permanecer firmes. Né? Não seria o fim do povo de Deus ali, né? Se fosse necessário realmente. Se o povo continuasse a ter o castigo, mas aquele que acredita realmente em Deus, aquele que está ali e ele quer permanecer firme, ele iria continuar pela fé. E justamente então essa fidelidade, eu poderia dizer que ela não depende da circunstância, ela não depende do que nós estamos sentindo, ela não depende dos nossos questionamentos, ela não depende do que nós estamos enfrentando. Então a fidelidade que ela é posicional, né? Você escolhe, e é um pouco difícil, né? Porque a gente tende a ser fiel pelo que a gente sente, pelo ambiente, e se está tudo bem. E aí quando tudo é contrariado, né? Quando as perguntas vêm, as grandes questões vêm, a gente normalmente tende a questionar a nossa fidelidade, né? Então é justamente isso que está sendo exposto aí, é que a nossa fidelidade ela é posicional e ela é tanto uma busca sempre por restauração, quanto uma permanência da fé, mesmo diante de questionamentos terríveis, como Abacuque fazia. Pois é. E tem uma coisa também interessante que a gente tocou muito, que a gente tratou aqui as pessoas como justo, né? Isso.
o justo aqui não está falando em relação só à justificação pelos seus pecados, coisa assim, não. É ser uma pessoa justa, reta, íntegra, seguir as regras, as leis, né? De forma fiel. Acho que também o justo está muito ligado a ele seguir exatamente as leis que foram propostas a eles ali, né? Não é só ele simplesmente dizer assim, eu vivo conforme a vontade do Senhor. Mas aí você às vezes está lá a lei e você não vive coisa nenhuma. Você diz com a boca, mas a sua mão faz outras coisas. Né? Então a visão de ambos é um te chama e o outro, como ele falou, né, faz com que você passe por essa situação. Mas que você entenda que você tem que ser justo dentro das normas para ser fiel a Deus. Né? Bom, tendo isso concluído, né, a gente vai para Ezequiel. Ezequiel, né? Profeta maior. A gente não fez a leitura dele, apenas fez a citação, né? Mas agora a gente segue com o estudo dele. A gente destacou do Ezequiel duas situações, certo? Uma, a queda do Satanás, né? Que é o do capítulo 28. Tá? A gente não vai fazer o texto todo, porque é muita coisa, muita informação. Então, a gente destacou dois textos famosos dele, né? Foi a queda do Satanás, de Lúcifer, e ali também o Vale de Ossos Secos, que é o capítulo 37. Certo? Ezequiel 28, que é a queda do Lúcifer, e o mesmo Ezequiel, só que o 37, que é o Vale de Ossos Secos. Tá? São os dois textos mais famosos do Ezequiel. Né? Aí, começando pelo 28, queda do Tinhoso. Aqui tem várias interpretações em cima desse texto. Né? E um detalhe também interessante é porque eu não sei se está citado, eu não recordo nas versões porque cada Bíblia tem uma versão, né? Eu não sei se está citado o nome dele em si. Né? Acho que está citado como anjo do Senhor, uma coisa assim, né? na versão. Isso. Né? A gente fala Satanás e Lúcifer, é apelido, tá? Mas é atribuição. Mas no texto ele não está com todos esses nomes, tá? Para depois ninguém dizer, o herege! Não é isso, tá certo? É só mais um dos muitos nomes que ele tem, tá? Mas qual é a sua visão acerca dessa primeira parte do texto, assim, da queda do Lúcifer? Qual é a interpretação que você traz para isso? Bom, assim, tratando um rápido comentário é que o Ezequiel ele é contemporâneo de Daniel e Jeremias. Então você vê o time de peso que Deus levantou ali, né? Só os férias. Só os férias. Então, enquanto ele exercia o ministério profeta, né, Jeremias e Daniel também estavam fazendo a sua parte, cada um da forma que Deus escolheu. É um livro bastante extenso, né? Se os profetas menores já têm uma grande mensagem, né? Imagine o profeta maior tem uma mensagem maior ainda. Por isso que a gente resumiu. Por isso que a gente resumiu. Esse não é o primeiro texto em que o profeta ele se refere a esse ser, né, misterioso, mas ele também se refere no capítulo, se não me falha a memória, 14. Se não me falha a memória, é o 14. Depois eu vou procurar aqui mais à frente. Mas ele fala em outro capítulo a respeito desse ser. Né? E aí, nós temos uma grande questão relacionada a essa figura. Há intérpretes da palavra de Deus que entendem, e essa é a minha visão, né? Existem aqueles que entendem que ele está falando apenas do rei, né? Como no outro texto ele também fala, ou melhor, perdão. É que você disse que os textos têm duplo sentido às vezes, né? Então Isso. pode ser o caso. Quem fala disto é Isaías, perdão. Eu troquei esse cara, na verdade, é no capítulo 14 de Isaías. Você pode procurar para mim? Você deixa no 14. Isaías o quê? 14? Isso, eu fico em Ezequiel. A questão é que nesse texto é apresentada uma profecia de condenação da postura, das ações daquele monarca. Né? Em Isaías 14 está sendo apresentado uma condenação ao rei da Babilônia. Não é isso? Oráculo, sim, eu estou caçando ele aqui. 14. É o 14, só queria ver. Isso.
ele trata em algum momento, à altura do 8, do 14, alguma coisa assim, ele trata dessa questão de um rei, né, de um monarca, se eu não me engano é o rei da Babilônia, em que ele diz todas as características dele, e em algum momento ele começa a falar como se fosse um ser espiritual. E da mesma forma, Ezequiel, ele vai fazer uma profecia... É o rei Acais? Não. Então não é o 14. Mas esse aqui está no 14. Está no 14. É o Acais. Vou relembrar. Não estou relembrando agora. Mas ele trata dessa questão. E ele está falando do rei de Tiro, né? Nesse 28, ele está endereçando a profecia dele ao rei de Tiro, Ezequiel. Mas só que depois ele muda o tom e ele começa a falar: você estava no Éden. Aí você começa a perguntar: o rei de Tiro estava no Éden? E ele começa a dizer, né, que Deus fez ele como um ser diferente, cercado de pedras preciosas. E aí começa a falar sobre a perfeição, chama ele de querubim ungido, né, querubim da guarda. Então, nesse ponto, é como se fosse uma dupla referência, que a Bíblia sempre ela trata de assuntos, né, para uma profecia, para aquele momento e para depois. Então acontece o seguinte, na minha visão, né, na visão de muitos autores pentecostais, né, que a gente se basa nesses estudos, nós estamos falando do Satanás. Então, se você quer saber aonde fala do capiroto na Bíblia, nesse vídeo sairá todos os nomes do Satanás. Você vai conhecer todos os nomes do capiroto. Coisa ruim. Coisa ruim. Arrependido. Então, assim, poucas trancas, né, que também o pessoal... justamente, eu achei Isaías 14, relembrei aqui, ó. 14, 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da... Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. 14, 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E da mesma forma, nesse 28 de Ezequiel, ele fala dessa descrição como um rei orgulhoso que seria derrubado por Deus. O que a gente vê nesses paralelos? Porque a gente entende que é Satanás, porque não é uma exegese, não, porque tem a exegese, né, que é você buscar o texto. No caso, ele está falando do Satanás, mas usando Satanás como exemplo do que vai acontecer com aquele rei também. É como se Deus tratasse... É como um exemplo. Vou usar o exemplo de Satanás para descrever aquele rei. Um exemplo muito, muito comum que ocorre na Bíblia é Davi e Jesus. Os salmos de Davi, o sofrimento de Davi, muitas coisas que Davi passou, prefiguram o sofrimento de Jesus. E muitas das coisas que Davi diz, ele está dizendo, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma referência que Jesus ia dizer isto. Então, se você pegar os salmos, muitas vezes Davi está falando alguma coisa e na verdade o Espírito Santo está inspirando ele a falar como se fosse Jesus. Né? Ou melhor, a dizer o que Cristo vai dizer. Né? E depois Jesus ele cumpre. Então, da mesma forma, só que aqui é uma descrição, né? Como se Deus olhasse assim: olha, o seu orgulho, a sua ação está me lembrando uma pessoa muito ruim. E o fim dele não foi bom, então o seu não vai ser bom. E é daí que vem essa ideia de Lúcifer, né? Que é estrela da manhã, né? Como também vê o nome de Lucas. E calma, Lucas, se tiver algum Lucas não. Mas é porque tudo tem uma raiz, né? A palavra assim tem a ver com a própria palavra fósforos, né? Também, se você pegar, dá para brincar nos idiomas originais. Mas essa questão a gente pode dizer que é o diabo, porque você vê ao longo da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, né? Quando ele tentou Jesus nas epístolas e na revelação do Apocalipse, que ele se manifesta como um ser que quer ser semelhante a Deus, né? E você vê que ele tem a ousadia de mandar Jesus se ajoelhar e o adorar, né? O adorá-lo. E ele diz a Jesus, né? Você vai, se prostra, me adora, que eu entrego tudo. Então, essa atitude de soberba, de orgulho, ela demonstra que
esse ser ele tem o pecado original, né? A gente, é um mistério ainda, não tem realmente como a gente ter acesso, não tem como a gente ter uma compreensão, a gente precisaria estar lá, né? Precisaria de uma revelação direta de Deus realmente para entender. Mas no que a gente consegue compreender da Escritura, esse ser, né? Provavelmente era um dos seres, porque aqui já entra em uma doutrina bíblica, que é a doutrina dos anjos, né? A angelologia. Os anjos, eles são uma outra raça, vou resumir, né? Que Deus criou, né? Uma raça, um ser espiritual, um outro ser, melhor dizendo, né? Para não usar a palavra raça. É um outro ser, né? Um ser moral, dotado de inteligência, forma, não tem corpo físico como a gente, né? Apesar dele interagir com a nossa realidade, mas ele é de outra natureza, né? Então, esses seres, eles também, com toda certeza, tiveram livre-arbítrio, e tem, né? E tiveram, tanto como o homem teve a capacidade de questionar Deus, provavelmente a queda de Lúcifer foi relacionada a isso, né? E aí vem várias suposições. Eu tenho a minha, né? Eu não sei se agora não sei se eu vou ser polêmico. Polêmica. Aviso da polêmica. Eu acredito, né? Aqui já é uma conjectura e a gente tem que ter muito cuidado com a conjectura, né? Porque a gente está pisando no gelo. Então a conjectura que eu faço, fino, gelo muito finíssimo, né? A conjectura que eu faço é que quando Deus criou o homem, Satanás pode ter pensado, outros anjos, né, podem ter pensado que não era necessária essa obra, né? Uma obra desnecessária. Talvez eles se sentiram superior ao homem. Ou, por algum motivo, eles podem ter desejado reger a raça humana, né? Podem ter dito, se nós adoramos o Senhor, por que esse ser inferior ele não pode nos adorar? É uma boa suposição. Né? Então, assim, você vê que talvez também ele possa ter dito assim, se o Senhor é adorado, por que eu não posso ser adorado também? Né? Por que o Senhor me fez grande, nós somos os... Talvez, como ele é um querubim, né? Porque tem as categorias, a Bíblia fala de arcanjo, querubim, serafim, então são vários seres aí muito poderosos, muito complicados de entender, mas assim, talvez ele seja os mais próximos de Deus, com toda certeza era muito próximo do trono de Deus, né, onde Deus se manifesta em plenitude. Então talvez ele quis adoração, né? Mas não foi do nada, ele não fez assim, nossa, eu sou tão lindo, sou uma das mais criações de Deus, agora eu vou virar o diabo, não. Descarte isso, né? A gente não sabe quanto tempo esse processo levou, pode ter sido um processo muito longo. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Você falou que não foi do nada e tal. Isso. A menina que João falou que ele peca desde o início. Desde o início. Porque a ideia é essa mesmo, porque desde o início ele está falando ali do Éden, né? É desde o início. Desde o início. Então, nós temos base para dizer que da mesma forma que esses reis, Nabucodonosor, os reis da Babilônia, o rei de Tiro e outros, né? Eles pecaram gravemente tratando dessa questão do posicionamento da soberba, né? Devido a quem eles eram e as suas conquistas, o diabo ele se orgulhou de quem ele era, né? Ele deve ter olhado para si mesmo, ele deve ter comparado o que era adoração e ele pensou assim, não poderia. Com toda certeza, Deus ele não faz nada assim como um cego, né? Deus não é pedra de surpresa, né? Deve ter havido uma conversa, uma argumentação. Não vejo assim simplesmente Satanás. Eu quero ser adorado de Deus. Pá! Deu um soco divino, Satanás e milhares de anjos caíram lá. Não é. Eu não vejo assim, eu vejo mais como uma argumentação. Até porque, uma curiosidade, com Jó foi assim, né? Deus conversa, ouviu meu céu de olho, ele disse também. Ele disse, o Senhor deu tudo de bom. E fica aquela conversa, um rebate o outro, né? Então, provavelmente ocorreu isso, né? Ele deve ter pedido permissão a Deus para tentar o homem, com toda certeza. Ele disse, então eu vou tentar o homem, eu vou mexer na... Lembrando que essa parte não está no texto bíblico, tá? Isso é uma dedução. É uma dedução, mas lembrando que toda dedução... Por conta do Jó. Então, o Isaías, mas pegando esse gancho, mas o Ezequiel, ele trata dessa questão para nos mostrar do orgulho, né, desses reis que estavam ali no templo do povo de Deus no Antigo Testamento. E que o orgulho deles era tão fatal, tão terrível, que criava o que a gente chama de... É aqui que a gente chega no termo técnico, profecia de dupla referência. Então o texto fala de alguém ali e ao mesmo tempo ele bifurca e fala de outro ser, de outra situação semelhante,
para explicar outra questão da palavra, né? E para unir o exemplo com outro exemplo, porque Deus sempre faz isso, né? Ele fala de uma coisa ao mesmo tempo que ele fala de outra do futuro. Né? Completando aí a parte, né? Saindo do Lúcifer, Saindo do Lúcifer, indo para a morte. Agora nós vamos sair do Satanás para a morte. O Vale dos Ossos Secos. Tá piorando, tá piorando. E aí, o que você me diz acerca desse texto? Qual é a sua interpretação do Vale dos Ossos Secos? Essa parte vai ser um pouco mais, vou tentar ser mais tranquilo, né? Tentar ser mais resumido. E realmente a parte do capeta é mais complicada. A morte é simples, é objetiva. A morte é sempre objetiva, mas... A pergunta que tinha para fazer... Não, vai fazer ainda. Vai Tá. fazer. Quando nós falamos do Ezequiel 28, né, e eu fiz um link com Isaías 14, essa questão da queda do diabo, de toda forma, independentemente de alguém que interprete. Há teólogos que dizem, não, ele não é o diabo, é só o rei da Babilônia e o rei de Tiro. Mas boa parte também interpreta que é a ação maligna, né? Então tem base bíblica para isso. Não é uma coisa que a gente está tirando aqui da cabeça da gente. Mas, de qualquer forma, o que Deus está mostrando ali é que há um tratamento de Deus, tanto na esfera material quanto na esfera espiritual, entende? Então Deus estava dizendo assim, olha, eu vou tratar com o rei da Babilônia, vou tratar com o rei de Tiro e ao mesmo tempo eu trato com um ser espiritual, né? Ou seja, ao olho de Deus, aquela rebelião do orgulho, né? O pastor Rubem Varela chama de a rebelião do orgulho contra a graça divina, né? Eu acho bonita essa definição. Então, toda vez que um ser moral se rebela contra Deus, Deus desbanca essa rebelião, ou seja, Deus quebra a cara da rebelião, né? O mal vem, quer se orgulhar, soberba, tudo, e Deus vai lá e cria todo um cenário para destruir. Então, do ponto de vista da Babilônia, Deus destruiu a Babilônia, Deus destruiu o rei de Tiro, né? Deus envergonhou Sofonias, Deus destruiu aquelas cidades ali que Sofonias falou. Depois a gente pode voltar, se for necessário. Mas, da mesma forma, Deus estava preparando o caminho para o Vale de Ossos Secos. Ou seja, Deus estava dizendo que os inimigos do povo dele, mesmo que eles ferissem Israel, né, chegassem ao ponto de destruir a nação, tecnicamente falando, né, ao ponto de duas pessoas, a nação seria destruída. O templo destruído, a cidade de Jerusalém destruída. Então, para um judeu, né, para a igreja não, para a igreja hoje, a nova aliança, pode destruir templo, pode fazer o que quiser, né, com os sinais externos da nossa religião. Não estou dizendo que deve ser feito, misericórdia, mas implica, então não estou dizendo também, não entenda que a nossa fé não é o templo, né, essas coisas. Mas eu estou dizendo que, para o judeu daquela época, você destruir o templo, você destruir Jerusalém, é uma coisa terrível. É o símbolo da religião, da comunhão com Deus, né? Então, tecnicamente, a nação ali está arruinada. E aí você entra nessa visão de Ezequiel, né? Por isso que o Ezequiel, ele nessa visão, ele vê ossos sequíssimos, né? E é um vale de ossos secos, né? Então, essa profecia, ela trata tanto do estado da nação naquele momento, mas ela também é novamente uma dupla referência, né? A profecia vem e te leva para o futuro um pouco, mas te leva para o futuro. Ela vai para aquele tempo e ao mesmo tempo ela faz uma explicação e leva para você para o futuro. Então, quando Deus leva Ezequiel naquela visão, né? Que uma coisa, o profeta daquele tempo, né? Ele tinha a capacidade, isso é até muito estudado hoje, ele tinha a capacidade de ouvir a voz de Deus audivelmente, né? E ele tinha experiências visuais com Deus, né? As famosas revelações. E no que concerne a isto, numa dessas visões, dessas revelações, o Ezequiel vê esse vale de ossos secos, e quando Deus fala a respeito de tudo aquilo, ele já tem essa consciência, né, que é a nação, e que Deus pergunta se os ossos podem reviver, né? E ele profetiza, começa aquela bagunça ali, né? Os ossos, já imaginou que cena estranha, né? Um osso indo para outro osso, crescendo carne ali, é uma cena um tanto curiosa, né? Com certeza para pessoas assim com o estômago fraco seria um problemão, né? Você vê um osso indo para outro osso e depois um órgão, carne, sangue, com certeza teve que ter sangue, né? Também.
tudo. E assim, mas ocorre um fato muito interessante que é o espírito, né? Eles se colocam de pé, mas não tem espírito. E aí quando Ezequiel chama o espírito, eles começam, o vento sopra, né? E o espírito traz vida a eles. E nesse ponto Deus já começa a tratar, a seguir, mostrando que a renovação de Israel, do povo de Deus, iria ocorrer, e Deus iria reerguer essa nação, como apresentado na visão, né? Mesmo que os ossos estivessem sequíssimos, Deus ia trazer a vida à nação, né? Então aí você já vê que o cativeiro está ocorrendo, mas há a promessa de restauração, né? Então, e isso também já trata, você vê que Deus promete que daria um coração de carne, né? Tem uma passagem muito famosa, né? Em que ele diz, né, que ia trocar o coração deles por um coração de carne, né? Abriria a sepultura deles, daria o espírito dele, colocaria o espírito do Senhor neles, né? Então, a promessa de que Davi se levantaria de novo, que o tabernáculo do Senhor seria erguido, são promessas que parecem um tanto estranhas, né? Parece que Davi já morreu, e assim, o tempo vai durar para sempre. É como se tivesse mais, na verdade, essa restauração nós já falávamos do tempo da nova aliança, né? Que também nós seríamos restaurados nessa restauração, né? Então você é um osso seco também. Eu faço parte desses ossos secos, e Deus também não só trouxe a restauração para Israel, né, o povo de Deus daquela época, mas para nós também, né? Agora você pode fazer a pergunta. De Ezequiel. Ezequiel, né? Isso. Porque eu acho que meio que ele já respondeu, né? Que era em que momento vocês acham que o capeta caiu? Ah, sim. Não, mas aí, não, esse não. Aí é o do Jeremias, eu ia pedir você. Que é do Ezequiel, acho que acabou sem querer falando. Essa pode ser bem rápida a resposta. Como devemos levar a palavra de arrependimento para a salvação de vidas? Agora vamos para o Jeremias. Esse é o de Jeremias. Tá. Aí já entra logo com a pergunta dele. Pode responder já? Pode. Sim, um detalhe rápido na pergunta sobre o Lúcio. Essa queda provavelmente ocorreu antes da criação do mundo, ou depois. Então são duas possibilidades. E eu creio que ocorreu depois da criação do mundo, porque envolve o ser humano, com certeza. Você vê que o diabo ele tenta destruir tudo que Deus fez, né? Ele sempre tenta se colocar contra tudo que Deus fez de um jeito, ele é o contrário, né? Então provavelmente essa queda ocorreu quando a Terra já existia, o ser humano já existia, esse processo estava ocorrendo na esfera da eternidade. Aí já pode falar sobre o compartilhamento da fé. Sim. Essa palavra do arrependimento, ela não é mais uma questão do exílio, né? Que nós falamos. Porque naquele tempo, essa palavra era uma palavra de arrependimento para o povo de Deus. No exílio para a nação de Israel, né? Mas, trazendo para nossos dias, nós estamos tratando aqui de um juízo vindouro, que é sobre toda a humanidade, né? Então não é mais uma coisa restrita e não é mais uma questão de um castigo do povo de Deus, mas é o próprio Deus trazendo à humanidade as rédeas e colocando de novo tudo em ordem, né? Então a nossa perspectiva na nova aliança é que nós devemos tentar, né, através do nosso testemunho, seja onde for, na escola, no trabalho, na nossa casa, no nosso cotidiano, através do nosso testemunho, da pregação do Evangelho, né? Aí entra o evangelismo criativo também, né, para diferentes classes, crianças, jovens, adultos, nos hospitais, nas escolas. Então, todas essas estratégias, elas são para alcançar os perdidos, né, e trazer essa mensagem de arrependimento, que não é restrita para o mundo inteiro, né? Então, a nossa postura é mais uma postura de paciência, de mansidão, de tentativa de argumentar, né, de ganhar a pessoa, tanto pela pregação da palavra quanto pela ajuda do Espírito Santo, né, porque é ele quem convence, né. Então, se os profetas daquela época eles traziam um aviso, né, uma mensagem de arrependimento, a nossa mensagem também hoje é de arrependimento, né, tratando de um juízo maior que vai vir sobre todo mundo, de uma salvação ainda maior, né. Naquele tempo, o juízo era restrito, a salvação era a questão de restauração de Israel. Mas aqui, no nosso tempo, o juízo vai ser sobre o mundo inteiro e a salvação também é para o mundo inteiro, né? Então, a postura seria essa, né? De mansidão,
É claro que você não vai ser igual Jeremias, né? Talvez, né? Talvez você não vá para um calabouço, você quer ir, né? Talvez você não passe assim por... Os profetas passavam por situações específicas. Por exemplo, às vezes eles tinham que sofrer, às vezes eles tinham que ser rejeitados, às vezes eles tinham que ser humilhados. Às vezes Deus dizia, rasga a sua roupa em 12 pedaços, para dizer que Deus ia rasgar a nação em 12 pedaços. E, assim, um exemplo. Mas tinha situações assim, são várias situações assim. Corte rápido.